e o Fluminense faz história sim no Mundial de Clubes, porque já era difícil de imaginar que Palmeiras, Flamengo avançando, indo muito longe. O Fluminense, então, que estava com dificuldades aí no começo de ano, trocou treinador e tudo. Realmente um feito histórico, tá de parabéns. A gente vai falar bastante sobre essa classificação do Flu, as semifinais do Mundial de Clubes. Muito bem, começando o nosso linha de passe, não podia ser de outra forma, com a festa do torcedor do Fluminense lá nas Laranjeiras. É o famoso Hoje Só Acaba Amanhã. Olha que loucura, e não é pra menos, não é pra menos. Você imagina só o que é esse torcedor acompanhando o jogo, vendo o Al Hilal empatar, sai o segundo, o Cano, que não costuma perder os gols que perdeu hoje, né? No final, a pressão toda, o Fábio aparecendo e o Fluminense chegando à semifinal do Mundial de Clubes, onde talvez sou o mais otimista desses torcedores ali poderia acreditar. É impressionante a campanha do Fluminense nessa competição. O Fluminense desbancou o atual vice-campeão da Champions e o Fluminense acaba de mandar para casa o time que empatou com o Real Madrid e eliminou o Manchester City, fazendo 4 gols no Manchester City, né? É o Al Hilal, time milionário, aliás, bilionário, um time que tem um amplo investimento, mas muito maior, nem se compara com o Fluminense, né? Um investimento altíssimo, altíssimo, altíssimo. Jogadores como Malcom, como Marcos Leonardo, que já passaram por aqui, como Koulibaly, como Bono, um dos melhores goleiros do mundo. O Fluminense vai lá, mete 2-1, tira o Al Hilal da competição e vai para uma das semifinais para pegar o Palmeiras ou Chelsea, jogo de mais tarde que você vai ver no Disney Plus. E claro, a gente depois vai estar aqui no Linha de Passe para acompanhar. É uma festa, torcedor do Fluminense comemora muito porque, olha, já tem um sabor de título, assim, esse campeonato do Fluminense, né, Jean? Já é para comemorar. Os caras sendo eliminados na semifinal, eles já têm que chegar no Rio de Janeiro e já serem recebidos, sabe aquela coisa do carro de bombeiros, e receber no aeroporto, festa, porque já é um título. É impressionante a campanha do Flu, Jean, tudo bem? Tudo bom, tudo bem. William, boa tarde ou boa noite, Birner. Boa noite. Boa noite, né? Cara, espetacular, né? Acho que assim, espetacular. Todo o contexto, o roteiro do jogo, enfim, a emoção. Eu gostei do torcedor do Flu, aí na hora que abriu a câmera, ele fazendo aquela comemoração do torcedor do Al Hilal, que viralizou. Quando o torcedor do Al Hilal eliminou, quando o Al Hilal eliminou o City, ele fazendo aquele gesto do cara, assim, foi demais, assim, acho que foi demais a emoção desse jogo, o que aconteceu nesses 15, 20 minutos finais. Acho que, assim, o torcedor do Flu já tinha sofrido ali, né, com aquele final de jogo antes de fazer o segundo gol contra a Inter de Milão. Hoje sofreu ainda mais com essa pressão e tal, mas é preciso elogiar, é preciso ver os méritos da conquista, porque eu tô contigo. Primeiro, que é uma conquista já do ponto de vista, que é o que menos conta nesse momento para o torcedor, mas certamente os dirigentes do Fluminense comemoram muito também a conquista financeira, porque Nossa Senhora! O que o Fluminense, né, para os seus padrões de últimos tempos, vai ganhar de dinheiro por chegar nessa semifinal, já é um negócio que vai dar uma ajuda. Mas uma ajuda monstruosa. Eu estava olhando aqui, provavelmente esses números vão surgir perfeitos, mas pelo que eu olhei aqui, olhando para o balanço do ano passado, o Fluminense acho que vai sair com 1/3 nesse mês, Jean. 1/3 da receita do ano todo. Do ano todo. Olhando para o ano passado. Então, assim, você tem os mais inúmeros motivos para comemorar. E acho que quando você passa com a emoção que esse jogo trouxe, né? E acho que, assim, é engraçado porque o jogo no primeiro tempo foi exatamente o que eu imaginava. Um jogo com poucas chances, né? Com os dois tomando muito cuidado, porque, afinal de contas, os dois chegaram às quartas de final jogando dessa maneira contra adversários teoricamente mais poderosos. E aí repetiram a estratégia, a fórmula. Foi um jogo de uma grande chance para cada lado no primeiro tempo. E o Fábio fazendo aquela defesa espetacular que permitiu o Fluminense sair na frente na primeira etapa, sair na frente no intervalo. Toma o gol realmente numa falha de marcação inaceitável no início do segundo tempo. Tá vendo perfeito pelo Alto Fluminense até aquele momento. Quer dizer, o Koulibaly já tinha... mas uma chance. Duas vezes. Foram duas vezes. Exigiu o Fábio. Que foi justamente a defesa do Fábio. Mas, assim, um Fluminense que fazia um ótimo jogo, falha na hora do gol, toma o empate e a partir dali o Al Hilal passou a ser melhor. Na primeira metade
do segundo tempo. Só que também estava claro que o Fluminense levava perigo. O Al-Hilal era melhor, chegava mais, criava mais chances, mas o Cano perdeu aquela chance, né? Quer dizer, então, assim, 2 chances até o Cano perder. Então, o Fluminense teve a chance até de fazer o segundo, mesmo quando não era melhor. E depois que fez o segundo, excluindo esses 10 minutos finais para matar do coração o torcedor do Flu. Tava na cara que ia ser assim. O Flu conseguiu se segurar, conseguiu se defender. Então, assim, a gente vai, acho que, destrinchar o jogo, as atuações e tudo mais. Mas, cara, é daquelas vitórias que entram para a história, que vão ser lembradas por esses torcedores aí, pelos que estavam no estádio e por qualquer torcedor tricolor para toda a vida. É maravilhoso, maravilhoso. Nossa, e o Hércules, cara, que roubada de bola. O Samuel Xavier vem de cabeça, sobra pro Hércules, tinha acabado de entrar, ele rouba e ele aparece na área para concluir perfeitamente. Roubada perfeita, conclusão perfeita. Que coisa maravilhosa. Um abraço pro torcedor do Fluminense, está fazendo uma festa linda, 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 linda. Naquela que, para mim, Birner, é a história mais bacana do Mundial até agora. Tudo bem? Boa noite para você, William, Jean Calçade, aos fãs do esporte. Eu concordo plenamente. Venceu hoje um time invicto, que havia enfrentado Real Madrid e Manchester City, que deixou o City pelo caminho. Um time com elenco superior ao do Fluminense, principalmente um time titular individualmente superior ao do Fluminense. Um time que chegou grande depois das oitavas de final, pela forma como eliminou a equipe do Guardiola. E os torcedores, obviamente, viram a questão do bicho, o vestiário, tudo que envolve o Al-Hilal nesse momento. E o Fluminense já tinha jogado melhor, mas não superado o Dortmund, se classificou no grupo em que tinha que se classificar, né? E deixou para trás 2 equipes, repito, mais fortes do que ele. A atual vice-campeã da Europa e o Al-Hilal hoje. Eu acho que o elenco do Fluminense está jogando no limite. No limite. Tá sim. Concordo com o Jean sobre a leitura de jogo. A partida no começo muito truncada e era previsível pelas ideias dos técnicos. Jogo muito mais baseado no medo do que na ousadia. Quando o Martinelli faz o golaço, porque é um golaço, o jogo começa a mudar de cara. O time do Simone Inzaghi, que foi mais conservador do que precisava no começo, porque na verdade o Cano jogava adiantado no Fluminense, o Arias circulava pelos lados, mas o Fluminense estava muito recuado. Então você não precisava ter 3 jogadores para marcar o Cano, que é um atleta que vai resolver o jogo quando a bola chegar para ele na área com 1 ou 2 toques. Então era muito mais bloquear os lados do campo, impedir que o Fluminense construísse pelo lado e você podia adiantar os lados do campo. E o Simone Inzaghi não fez isso. Ele manteve a sua ideia ultraconservadora, o que foi muito bom para o Fluminense. Sim. Né? E o Renato, perfeito. A gente falava aqui antes do jogo. De novo, né? Perfeito. Não ataque o Al-Hilal. Não precisa. Sai para o jogo quando necessário, mas não ataque. Não dê o contra-ataque para o Al-Hilal. Não faça o que o City fez, seja você jogando em qual sistema for, qual seja a sua proposta, a ideia de jogo tinha que ser mais conservadora e o Fluminense fez exatamente tudo o que precisava fazer. Contou com a inspiração do Martinelli, contou com o herói do Mundial, por enquanto, deles, o Hércules, né? Porque é o herói improvável, mas o futebol é feito de heróis improváveis. O Belletti decidiu uma Liga dos Campeões, para dar um exemplo assim, e a gente pode fazer aqui diversos heróis improváveis. E quando você fala que é a história mais bonita do Mundial até agora, eu não tenho a menor dúvida. O Fluminense tem sido heróico, jogado no seu limite, não dá para exigir mais nada dessa equipe, por isso a torcida tem festa. O que me leva a uma palavra que estava conversando com o Dimas aqui para definir um pouco esse Fluminense, que é resiliência, hein, Calçade? Porque é um time que sempre... Tudo bem, contra o Mamelodi era favorito, contra o Sam também, mas contra os outros não era favorito. 2 jogos de mata-mata já. Chegou a estar em situações um pouco mais complicadas na partida, hoje chegou a tomar um empate, já teve que promover uma virada contra um time o qual ele era favorito. E a maneira como segura o jogo quando está ganhando, assim, as coisas começam a acontecer, sabe? Exatamente. Então, assim, a gente tem uma das palavras que pode definir esse Fluminense, acho que é resiliência, hein, Calçade? Tudo bem? Olá, William, boa noite a todos. O Flu, cara, acho que tem o melhor, as melhores decisões e necessárias decisões, né? Porque assim, as decisões tomadas, todas elas foram perfeitas até agora. Os jogos do Fluminense, os melhores jogos, foram jogos contra os maiores. Né? Você pega a Inter, o Borussia Dortmund, que foi uma grande surpresa na estreia, porque é uma equipe de um nível diferente e o Fluminense soube assim, encarar.
O Al Hilal é um time com jogadores que poderiam estar jogando futebol europeu tranquilamente, né? Porque assim, o dinheiro contrata caras que se aposentaram. Tira jogadores que ainda poderiam brilhar em outras ligas, mas por uma força da grana eles resolveram jogar lá. Então era uma equipe que merecia e tinha que ser respeitada, até pelo resultado que trouxe, né? Uma vitória sobre o Manchester City, num jogo completamente diferente. E o Al Hilal, sim, o City, por característica, e o Guardiola não vai mudar isso nunca, porque ele acredita nisso, jamais vai mudar o seu estilo. Então, assim, o que fez o Al Hilal? Joga com a guarda um pouquinho mais baixa para ter um jogo mais vertical, mais rápido em cima da linha adiantada. O Fluminense, claro que tem que jogar, sobe a linha, mas jamais deixou essa linha vulnerável para o Al Hilal. Jamais. Sim, vulnerável para Malcom, para Marcos Leonardo. O Fluminense soube muito bem trancar esses caminhos. E aí foi um jogo de risco muito baixo no primeiro tempo. Os dois muito preocupados com isso e pensando, esse jogo pode ter 120 minutos. Então, muita calma. É preciso saber jogar ele no todo. Né? E você não sabe qual é o tamanho dele. São 90 ou 120. Sim. Ou se termina nos pênaltis. E os dois à espera o quê? De oportunidades. Assim, geradores de oportunidades, agressivos. Não, menos. E o Fluminense conseguiu fazer 1-0, até depois permitir o Koulibaly. São duas falhas gravíssimas, porque é um jogador que não pode jamais ficar livre na área. Né? Você sabe quem é, sabe o que faz. Ele fez no primeiro tempo, exigiu do Fábio. Ele é alto, no segundo, demais, ele se posiciona bem. Posiciona bem e ele se desgarra. E o Flu depois com o Hércules, que o Hércules. E os caras viram heróis, sabe de onde, né? Isso acho que é interessante a gente destacar, William. O Fluminense tirou do banco de reservas Hércules, Lima, Guga, Everaldo e Thiago Santos. Quer dizer, repete os nomes, por favor. Vamos lá, você quer chegar. Vamos Hércules, lá. Lima, Guga, Everaldo e Thiago Santos. É isso. Cara, é impressionante. Assim. Cara. Você pode até falar, que se você olhar para as substituições do Al Hilal, que o Al Hilal realmente também não tem um banco tão forte assim. Mas... Agora, a gente está falando desse Fluminense que já enfrentou a Inter de Milão, que hoje conseguiu vencer um time que, eu tô com o Calçado, acho que, ou com o Birner, que ele falou, o time titular é um time muito mais valioso, é um time com muito mais capacidade, com jogadores que só estão jogando na Arábia Saudita porque receberam caminhões de dinheiro para jogar na Arábia Saudita, porque senão estariam nos principais centros do futebol europeu. Então eu acho que quando a gente destaca os 5 jogadores que saíram do banco de reservas e que fizeram e que ajudaram a fazer o Fluminense vencer essa partida, a gente vê o tamanho do feito, a gente vê o que significa. Eu acho que as escolhas táticas, elas eram meio óbvias para esse jogo, porque a gente sabia que os dois times vinham de grandes vitórias contra grandes adversários jogando dessa maneira. Então a gente até falou aqui, né? Falou, cara... Vai ser difícil alguém mudar radicalmente. Acho que quem muda mais no momento de empate, evidentemente, é o Al Hilal quando o jogo fica 1-1. Que o Al Hilal, aí ele segue na toada de quem empatou o jogo. Mas, repito, jogando daquele jeito também, quer dizer, quando o Inzaghi resolveu que o time ia jogar, o Fluminense cria 2, 3 boas chances, que talvez fosse até o plano inicial do Renato dizendo, tá bom, vem aí. Vem aí que eu tenho armas para te... É algo muito legal. Fábio, Samuel Xavier, Martinelli, Arias e Cano. 5 jogadores. Esses caras começaram jogando a final da Libertadores. Lima entrou no jogo, Guga entrou no jogo, Thiago Santos entrou no jogo. Eles estavam na final da Libertadores também, no grupo. Então, assim, 8 jogadores, talvez, espero não tenha me falhado ninguém aqui, 8 jogadores participaram dessa partida, estavam na final da Libertadores, que é um marco na vida do Fluminense. Que são os responsáveis, inclusive, para que o Fluminense esteja na competição. E é muito difícil você, no futebol brasileiro, encontrar tanta gente 2 anos depois. Verdade. É raro, cara, é raro. Algumas equipes conseguem. E no caso do Flu, o Flu com esses caras que tem, assim, num jogo... Cara, eles ganharam uma competição sul-americana muito grande. E agora, com outro formato, tá? Porque o Fluminense saiu em dezembro,
ele terminou o Brasileirão em 13º lugar, lutando para não cair. Foi. Com o Mano Menezes. Ele ficou a 4 pontos do Atlético Paranaense, que tinha 42, o Flu 46. O Flu estava caindo. E ali conseguiu salvar. Um time que estava sendo derrubado para a 2ª divisão em dezembro. E tem esse nível de atuação, porque é o seguinte, gente, a gente tem que entender como é que você olha. Você vai olhar com que parâmetro para o Fluminense? Do mais alto patamar do futebol mundial? Não. Não dá. Nem para o Mundial. Sim, né? Mundial, as outras equipes. O Fluminense está jogando o que ele pode jogar, além do que ele pode, com as melhores decisões possíveis do Renato, de manter esse sistema. Hoje batia muito lateral com lateral e tal. Ele encontrou esse jeito. Eu não vejo muitas alternativas para a próxima etapa da competição. Então, isso é interessante, porque eu estava pensando nisso aqui. A gente, obviamente, defendeu muito a escalação e eu defendi de cara antes até do jogo contra a Inter acontecer. Eu falei, cara, faz todo sentido do mundo você olhando para como a Inter joga, para quais são as suas forças, o Fluminense e o Renato escalar o time que ele escalou contra a Inter. Acaba o jogo contra a Inter, a gente fica sabendo que o adversário não seria o City, seria o Al Hilal. A gente mesmo aqui discutiu aqui, o que será que pode mudar? Bom, como ele tem o René suspenso, ele vai colocar um lateral um pouco mais ofensivo e provavelmente vai manter essa ideia, porque foi uma ideia que deu certo. Mas até talvez coubesse nesse momento já você se questionar se o Renato manteria ou não. Eu vou te falar, depois de passar por esse jogo, e aí não tenho dúvidas de que passe Chelsea, passe Palmeiras, né? Aí pela força do adversário, isso vai ser mantido como o Calçade... Clássico brasileiro tem uma conotação. É isso. E o Chelsea... uma outra conversa. A verdade é que assim... Não tem pra onde. Não tem... Olha, eu tô pensando na volta pro brasileiro. Você vai lá. Cara, não tem o que pensar. Eu vou tirar o jogador não vai do meio, mudar mais o vou esquema botar o tático Canóbio. do Fluminense. Eu vou Talvez de em alguns Canóbio. momentos específicos ele mude, Não, né? e se pegar o Palmeiras, a coisa que o Abel mais quer é que alguém ataque o Palmeiras. Se pegar o Chelsea, você não pode atacar porque o Chelsea tecnicamente é mais forte. Isso. E se você pegar na final, vou descartar o Dortmund, vai saber se não chega, mas por enquanto vou descartar o Dortmund. Mesmo Dortmund. São 3 times que você também não pode atacar. Ou seja, vai assim até o mas final. o que eu tô dizendo, Bina, é que eu acho que assim, a coisa deu tão certo, e essas 2 vitórias são tão grandes, que isso vai se manter, cara. Isso vai ficar... Vai manter. O Fluminense passa a ser um time que joga com 3 zagueiros. Claro acho que até no falta. campeonato É claro que brasileiro. sim. Pra que mudar, né? Para ter um zagueiro a mais, falta alguma coisa. Por exemplo, o jogo de hoje, assim, ele tinha muita dificuldade assim, entre a linha de 5, porque a linha de 5 do Al Hilal, ela é assim, estruturada num nível que você não tem quebra. Assim. Só quando o lateral sobe para barrar o lateral oposto, no caso o Fluminense. Mas assim, é uma linha que está o tempo todo muito estruturada. E ficava num 5-4-1. Aí é o time do Inzaghi. Se eles não jogarem assim, não joga. Né? O cara sai do time. Mas aí faltava ali entre linhas um passe melhor, que é onde joga o Paulo Henrique Ganso, que é na distribuição. A distribuição, é claro, você tem o Nonato, você tem 2 volantes e o Nonato. O Nonato é um cara que ajuda muito a marcar, ajuda muito no momento que o adversário sai. Se o Fluminense tiver que baixar, ele está junto. Claro que se você tem um meia, é diferente, mas não dá para imaginar uma mudança nesse sentido. Uhum. De acordo com as circunstâncias de uma partida, sim. Para iniciar, não vejo motivo, independentemente do adversário, para mudar. E sabe o que é legal? Sabe o que o Mundial mostrou para a gente? Algo que até, às vezes, a gente enxerga as coisas óbvias, demora um pouquinho. Ele é uma Copa do Mundo mesmo. Sim. Num formato de Copa do Mundo. Fase de grupos, oitavas, Oitavas, chaveamento, cair desse lado tá ruim, Sim. cair desse lado aqui tá bom, mesmo tá melhor. E um mundial de futebol, a gente vê muito isso, de seleções. Cara, esse aqui é o favorito, aquele ali é o favorito, aquele é o favorito, aquele é o favorito. Aí, cara, as coisas vão acontecendo. Você alinhando, aí tem questão de momento. Você não caiu num lado tão legal, você caiu no outro. Eu citei o exemplo antes. A Grécia foi campeã da Euro 2004, num torneio com o Filipão. Esse é o maior exemplo, acho que num mata-mata. Em Portugal, ele ganhou de Portugal. E ganhou 2 vezes. Ganhou na final e ganhou na fase de grupos. Veja a campanha de Marrocos na última Copa do Mundo. Liderada... Sempre tem, Bulgária já chegou. Tem liderada pelo Otto Otto. Rehagel, numa retranca, assim, difícil de se encontrar outra igual. E aí?
Nem ele conseguiu reproduzir mais. Ganhou. Gente, ganhou. Aquele torneio, ela jogou aquele torneio para ir mais longe possível. Porque ganhar é quando ela avançou muito. Porque de início, nem eles deviam acreditar, nós vamos ganhar isso aqui, né, dando 2 chutes por jogo. Cara, mas ganhou. Então o Mundial, ele vai se acomodando as equipes e as situações de tal forma que ele cria algo que você não consegue imaginar no começo. Quem é que vai pegar o lado mais difícil, o lado mais fácil? Claro. Tem um europeu desse lado aqui. Tem o Chelsea, desse lado todo. E ali você tem forças europeias com Ligas dos Campeões nas costas, todo mundo ali do outro lado. Tá bom. Isso, Agora, pode falar, pode falar. Não, acho que nem... De fato, talvez a gente nem precise entrar nessa questão agora, porque, obviamente, vão começar a surgir um monte de teorias e tal, e a gente viu a pressa que as pessoas têm para criar teorias a respeito de forças, nova ordem do futebol mundial. Exatamente. E tudo mais, baseado numa rodada, num jogo, em 2 jogos, em 5 jogos. E eu acho que assim, a gente primeiro tem que curtir o campeonato, né? E eu sempre olhei para essa Copa do Mundo com esse viés de assim, acho que era uma competição para ser desfrutada pelos 4 brasileiros e, no fim das contas, por quem gosta de futebol. Porque o que eu estou vendo, pelo menos no Brasil, é uma reação de unanimidade em relação à competição, que tem uma série de outros problemas. Esse negócio que o Calçade está falando, acho que agora vão começar a surgir uma série de teorias que a gente pode até guardar, porque nós vamos ter programas que não são pós-jogo, né? Acho que aqui vale a gente falar do feito do Fluminense e do fato dele estar numa semifinal. Mas o Fluminense, o Fluminense está inserido nisso. Ele é a grande surpresa. Ele é a grande surpresa. Ele tá totalmente assim encaixado. E eu não estou comparando o Fluminense àquela Grécia. Eu estou dizendo o seguinte: ele está perfeitamente adaptado. Talvez essa seja a palavra. A melhor adaptação de um clube brasileiro ao Mundial até agora foi a do Fluminense. Perfeito até isso. Até porque não era o seguinte, cara, se a gente fizesse uma escala de forças sem coração, o Fluminense era a quarta. Claro. Era a quarta. É isso. O Fluminense é o 4º elenco em qualidade. A gente cansou de falar que o problema do grupo do Fluminense era o Fluminense. Porque a gente olhava os adversários e falava, bom, o Borussia vai ser primeiro desse grupo. E, pela lógica, seria o Fluminense. Mas é o Fluminense que brigou para não cair, você citou, ano passado, trocou de treinador. Diniz, Mano Menezes, Renato. E teve a troca já esse ano, sai o Mano, entra o Renato. Uma questão de adaptação ao novo Aí você fala, como é que esse clube vai jogar o Mundial? Sai jogador e tal, etc. Aí vem jogar o Mundial. Aí entra no questionamento que eu quero fazer, que você chegou a tocar nesse assunto, eu acho legal a gente tentar destrinchar isso aqui e tentar entender. O que explica o desempenho deste Fluminense no Mundial? Qual é a lógica? Tem lógica? Se é que tem. Aonde tem lógica? Cadê os ingredientes? Porque assim, o Fluminense até a parada do Brasileiro era um time. Era de um jeito. O Fluminense do Mundial, aí ele se adequa, ele consegue se adaptar às necessidades do Mundial, mas ele está praticando um futebol que assim, eu não vi o Fluminense jogar isso esse ano aí, tô vendo agora no Mundial, e não vi o ano passado. William, uma das grandes... Por isso futebol é um esporte muito humano, e quando a gente teve a brincadeira aqui dos percentuais de chances na linha de passe antes, eu dei 50-50 e eu achava que o Hilal ia se classificar. Isso. Porque o Fluminense... porque uma coisa são possibilidades, outra coisa é o meu palpite. Às vezes eu acho que um time tem mais possibilidades de classificar e eu acho que ele vai perder. Isso acontece, pois futebol é esporte humano. Eu não estou fazendo uma fórmula de remédio em que eu coloco X disso, X daquilo, Y e a fórmula sai exata. Isso não é o futebol. O futebol é outra coisa. O futebol é uma fábrica de emoções. Inclusive para quem está dentro de campo. É que quem está dentro de campo não pode perder a razão. E essas emoções tiram do ser humano coisas que ele acha que ele até não pode fazer, ou que ele duvidaria que conseguiria fazer naquele momento. Eu já vi jogadores falarem sobre isso algumas vezes. O Fluminense está extrapolando o seu limite de jogo, porque o Fluminense foi ganhando confiança, tem os acertos do Renato, os gols acontecem, uma bola ou outra que podia tomar o gol, a bola não entra, e o time vai como se estivesse agregando valor para montar um time robusto, forte, porque eu não acho que o Fluminense tem sorte no Mundial ou no futebol, porque essa é uma outra coisa que é muito curiosa do futebol. Algumas pessoas acham que ter sorte é pecado. Outras acham que ter sorte dá felicidade.
se tenho sorte, qualquer coisa na vida, eu agradeço. E o Fluminense não é uma equipe que teve sorte. Ele caiu num grupo bem acessível no começo e ele fez o papel dele no jogo contra o Dortmund melhor do que a gente podia imaginar. Os outros jogos do Fluminense não foram tão bons. E aí os jogos começaram a exigir alguma coisa do Fluminense. E contra a Inter, que é uma pedreira, mesmo nessa fase, é uma pedreira, é o vice-campeão europeu, mesmo com jogadores desfalcados, com técnico fora, é um time com laterais muito fortes, com atacantes muito fortes, com uma zaga mesmo que envelhecida, mas muito experiente, um time acostumado a jogar junto. O Fluminense foi lá e não fez um jogo pior que o da Inter. Por quê? Porque os jogadores se uniram, o time está vivendo nesse momento uma alquimia, um embalo que, por exemplo, não vai durar o ano inteiro. Só que não importa se vai durar o ano inteiro ou não vai durar. E entra muito o que o Calçade falou do que é o Mundial. Os jogadores incorporam a competição. Mobilização. Se mobilizam. Mentalmente, eles acreditam que as coisas vão acontecer. Não sentem os momentos ruins dos jogos, conseguem lidar com eles, porque o time está muito grande dentro de campo. Por isso consegue enfrentar uma equipe superior e vencer, fazendo um jogo, para mim, igual ao do Al-Hilal. Alguns momentos o Fluminense foi pior, outros foi melhor. E você pega outras equipes, só rapidinho, Jean, elas foram sucumbindo durante o Mundial, principalmente equipes europeias. Olha o que aconteceu com o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid não é aquilo, mas ele está num momento ruim, ele toma uma porrada no primeiro jogo do PSG, o segundo jogo não é tão bom, e ele vai... Isso é normal. A gente viu a Alemanha ser eliminada 2 vezes em primeira fase de Copa do Mundo, a França, com uma seleção forte, já foi eliminada em primeira fase de Copa do Mundo, e a seleção, o Marrocos avança, e o Marrocos não era melhor que a Alemanha, porque essa competição tem esse caráter. E eu acho que quando se fala de caráter da competição, o Fluminense incorporou. E não deve ser, a não ser que desabe do nada, porque também acontece isso no Mundial, mas não é a tendência. Ele pode ganhar de qualquer equipe que chegar na semifinal. Não, é que eu acho assim, toda vez que a gente tenta responder a tua pergunta, que é interessante, né, como aconteceu isso? Como pode acontecer? É óbvio que você vai ter que, quando você fala de futebol, você não vai pegar um motivo. Aconteceu por causa disso, aconteceu por causa daquilo. Aconteceu por uma série de fatores que já foram elencados aqui. Então, assim, e aí o meu temor sempre, assim, depois de um jogo como esse, isso aqui é a essência do futebol, cara. O que o torcedor do Fluminense viveu, para mim, principalmente nessa meia hora, assim, é a essência do futebol, é o que faz o futebol valer a pena. Eu tô empolgado aqui porque eu acho que é tão legal de ver a galera do jeito que tava. Então, assim, eu só tenho um pouco de medo que na hora que a gente racionaliza, a gente, de alguma maneira, pareça estar diminuindo uma conquista ou outra. Então, eu acho que tem vários fatores. Vou tentar enumerar rapidinho. Primeiro, o Fluminense, você falou, não estava jogando assim. O Fluminense se permitiu, nesta competição, dada a força dos adversários, jogar desse jeito. É um time que a gente nunca viu jogar com linha de 5. Né? Assim, o Fluminense do Renato Gaúcho não jogava assim. E ele chegou num momento que falou, pera lá, eu vou pegar a Inter de Milão, cara. Eu não vou... Adaptação. Eu vou me adaptar a isso daqui. Era uma escolha até óbvia, eu acho, mas o que não tira em nada o mérito... porque você não é só a escolha que você tem, você precisa executar bem, que é o segundo motivo. O Fluminense executou muito bem. E aí você pode citar, porque as bolas da Inter foram na trave, porque o Fábio pegou muito. Faz parte do futebol. O goleiro tá lá pra isso também, gente. E isso está no... Isso você tem um bom goleiro. Você nunca vai pegar uma seleção, mesmo as campeãs do mundo. Olha a França, campeã do mundo. Olha os jogos que ela fazia. Olha o quanto ela sofria. Contra o Paraguai, lembra aquelas oitavas de final? Isso. Quase que o Paraguai. Pênaltis. Então, assim, a França era rolo compressor. Não. Acho que a Espanha conseguiu, em alguns momentos, ser meio que um rolo compressor nesses mata-matas. Mas, de resto, você precisa Mas não no Mundial. Você precisa desses momentos também. Então, assim, esses momentos aconteceram, de pressão, de bola que não entra, do goleiro que pega tudo. Você tem a questão de um trabalho tático muito bem feito, da execução perfeita. E também, como o Calçade falou, do lado da chave. Você falou do racional. É claro que se você cair para pegar o Bayern de Munique, o PSG e o Real Madrid do outro lado da chave, a tua vida vai ser muito mais difícil.